Olá, olá, boa noite a todas as mulheres que estão aqui conectadas conosco, boa noite também aos homens. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com candidatas mineiras, para termos uma ótima conversa sobre as proposições dessas mulheres incríveis que estão se candidatando ao nosso parlamento estadual e federal. Eu sou Eliana Tamerão, cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil e uma das líderes do Núcleo Belo Horizonte, e vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui. Eu fico super feliz também de estar aqui ao lado das nossas outras duas líderes aqui do Núcleo, a Cristiane Ávila e a Fernanda Andrade. Então, boa noite a todas vocês e Boa espero que noite. uma Boa ótima noite. uma conversa com Paula Viana, Elaine Nascimento, Patrícia Albegaria e Sara Azevedo. Sejam super bem-vindas, meninas. Cris, acho que eu vou passar a bola para você aqui, que tem alguns recadinhos, como é que vai acontecer, né? Essa conversa, esse bate-papo aqui entre a gente. Exatamente, Eliana. Boa noite também a Fernanda, as candidatas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e participar desse encontro, que de fato é um marco, né, na ampliação do espaço de fala e da representatividade das mulheres na política, através do projeto, né, Pula para 50, que é capitaneado aí pelo Mulheres do Brasil Nacional. E, com certeza, temos aqui mulheres bastante corajosas, com fortes ideais e que pensam no bem comum e num Brasil melhor para homens e mulheres viverem. Eu tenho aqui algumas orientações gerais que eu vou compartilhar com vocês e, na sequência, a Fernanda detalhará como que vai ser a dinâmica da nossa roda de conversa. Nossa primeira orientação é que nosso encontro não é um debate, é um evento para candidatas, né, de Minas Gerais, a deputadas estaduais, federais, senadoras, com o objetivo de expor as ideias e propostas de governo, principalmente nas temáticas apresentadas aí pelo Grupo Mulheres do Brasil, né, o nosso núcleo aqui de Belo Horizonte. Outra orientação é que não será permitido qualquer tipo de ofensa diante de resposta de uma de vocês. Não haverá aqui ganhadora nem perdedora nesse encontro. O ambiente é de harmonia e de respeito. É um espaço de fala igualmente distribuído para cada uma. Cada uma de vocês deverá se atentar ao tempo de resposta, e se ultrapassar esse tempo, gentilmente nós sinalizaremos. Nós, do Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem como princípio sempre acolher, agradecer e manter o diálogo. E acreditamos muito que dessa forma nós conectamos cada vez mais mulheres. E esse evento será, como a Fê adiantou, totalmente gravado, né? E, após encerrarmos, será imediatamente postado na íntegra no YouTube, né? E, para falar sobre a dinâmica da nossa conversa, eu chamo aí a Fê, que vai detalhar como que serão as rodadas. Desejo sucesso aí, uma noite muito positiva e inspiradora. Boa noite, Cris. Fê. Boa noite, Cris. Boa noite, Eliana. A todas e todos que nos prestigiam assistindo a esse vídeo. Eu quero agradecer imensamente a todas as convidadas que aceitaram o nosso convite. Nos sentimos muito honradas com a presença de cada uma de vocês. O nosso encontro hoje será dividido em duas rodadas. Na primeira rodada, teremos a mesma pergunta para cada candidata, que terão até 3 minutos para a resposta. A ordem das candidatas será alfabética. Já na segunda rodada, os temas já estão definidos, cada candidata terá 3 minutos para a resposta. A ordem das candidatas também será sorteada. E na terceira e última rodada, cada candidata terá 2 minutos para expor as suas considerações finais. O tempo será controlado por cronômetro e a gente vai sinalizar se o tempo se esgotar. Para iniciarmos a nossa conversa, eu vou começar com uma pergunta que será feita a todas as candidatas. É a mesma pergunta. Cada candidata terá 3 minutos para se apresentar e nos contar
por que pretende ser eleita. Nós vamos começar hoje com a candidata Elaine Maia. Elaine, a pergunta é, se apresente, né? E, por favor, nos conte, por que você quer ser eleita como deputada estadual? Boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Elaine Maia, sou do sudoeste de Minas, da cidade de Passos. Sou filha de um militar e de uma professora, sou mãe da Sofia e do Felipe, advogada, mas trabalho em causas sociais já há alguns anos. Residi em São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade aqui do lado de Passos. Lá nós trabalhamos muito em projetos sociais, nós tivemos lá, fomos as precursoras do projeto Ajuda Mulher, que foi premiado pelo Instituto Avon e Instituto Elas, como um dos 20 melhores do Brasil em atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Fiz parte da rede de enfrentamento à violência das mulheres, a gente ajudou a fomentar em São Sebastião do Paraíso, retornamos para Passos em 2018, e aqui nós ajudamos a fomentar também o Conselho da Mulher e propusemos o projeto Empodera, que foi com o intuito de levar conhecimento jurídico, conhecimento de cidadania participativa, saúde da mulher, saúde do homem, nos CRAS e ESFs, nas escolas e nas faculdades de Passos. E, posteriormente, nós entramos para o Grupo Mulheres do Brasil, como uma das líderes, eu fui líder fundadora aqui na cidade de Passos, do Grupo Mulheres do Brasil, inicialmente com 9 cidades da nossa regional, e o Grupo Mulheres do Brasil encabeçou um movimento muito lindo, no qual eu conheci essas meninas maravilhosas, e nós conseguimos trazer muitas coisas para o estado de Minas Gerais, nós conseguimos equipar salas de vacinações da cidade de Passos, da região de Passos, de muitas cidades de Minas Gerais. Nós conseguimos, essa equipe foi muito bacana, conseguiu mais de 5 milhões de reais em doação, e por nós não passou dinheiro algum, por nós passou doações, fizemos amadrinhamentos e apadrinhamentos de salas de vacinação, que foi muito importante, porque nós quisemos deixar um legado para a cidade. Isso é muito bonito, muito importante, muito significativo na vida de muitos mineiros. Posteriormente, eu passei por um processo seletivo do Instituto Vamos Juntas. Hoje eu sou uma das líderes nacional do Instituto Vamos Juntas, por mais mulheres na política, que é um instituto suprapartidário também, e que a gente luta muito para trazer mais mulheres. Então, nós temos acompanhamentos de psicólogas, nós temos acompanhamentos de monitoras, para que as mulheres se firmem na política, ou sendo mandatárias, ou então ajudando que mais mulheres entrem, ou sendo apoio para essas mulheres, e também sou uma das 3 representantes do Instituto Maria da Penha em Minas Gerais. E eu quero ser... e depois disso tudo, e eu não paro porque eu tenho uma mente acelerada, eu fiz o processo seletivo do Novo, no qual as minhas amigas aqui de partido também fizeram, e é quase uma pós-graduação, né, meninas? E passei por esse processo seletivo, porque no Novo nós não temos cota, nós temos que concorrer de igual para igual, inclusive com os homens. E depois disso tudo, o governador esteve aqui na minha cidade para assinatura do termo de compromisso da Heineken, que nós teremos a fábrica aqui instalada em 2025, e me fez um convite pessoal, ficou muito satisfeito por eu ter conseguido terminar esse curso. Por favor. Oi? Só concluir, o tempo estourado. Desculpa, tá joia. Dá um sinalzinho. Não, então eu vou concluir. E aí, eu estou na política porque eu já fiz muito trabalho voluntário, a gente sabe que trabalho voluntário não é fácil, às vezes a gente pede esmola mesmo, e eu acho que como candidata política, eu acho que eu terei muito mais possibilidades de conseguir muito mais coisas para as pessoas. Então, é um projeto, a campanha é somente um meio de estar, porque estando na política ou não, eu sempre estarei fazendo. Obrigada. Obrigada, candidata. Agora vamos ouvir a candidata Paula Viana. Candidata, por favor, se apresente e nos conte por que você quer ser eleita como deputada estadual. Fernanda, boa noite, mulheres, boa noite a quem nos ouve e vê, né? Um prazer, um privilégio estar aqui participando com vocês.
É muito simples a minha resposta. São duas as razões que me levaram a hoje participar aqui da política. Uma delas é porque eu sou produtora rural, sou engenheira agrônoma e, como tal, eu gostaria de dar voz ao agro na Assembleia de Minas Gerais, porque hoje nós não temos representatividade. Hoje a gente representa 30% do PIB de Minas Gerais e simplesmente não temos representantes. A outra minha pauta é porque eu sou mulher, então eu considero até uma obrigação da minha parte. O estado de Minas, infelizmente, é o que mais mata mulheres no Brasil, e é a minha obrigação combater este feminicídio. Então, eu também dou voz às mulheres e estou aqui para que a gente crie uma sociedade mais justa, né? Eu acredito muito que elegendo mulheres, não só para política, mas como cargos de lideranças também, a gente consegue equalizar a nossa sociedade e mudar um pouco esse nosso cenário hoje, que é lamentável, né? Muito obrigada a todos. Meu nome é Paula Viana e eu estou aqui para qualquer dúvidas, estou à disposição. Um abraço. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Agora é a vez da gente ouvir a candidata Dilma Oliveira. Dilma, por favor, se apresente e nos conte por que você quer ser eleita como deputada estadual. Sei. Agora é a Patrícia. Não é a Dilma entrou. Dilma, o áudio está conectado? Sabe o que a gente pode fazer? Enquanto a Dilma se conecta ali, liga o microfone... Eu vou passar, então, para a Paula. Para a Patrícia, o que você acha? Paula Viana. Paula acabou de ir, Fefe. Desculpa, Patrícia. Eu me apresento de novo. Não seja por isso, né, Paula? Não seja por isso. Estou apresentando, por favor. Isso aí. Boa noite. Obrigada, Fernanda, Cris. Obrigada, Eliane, pelo convite. Mulheres do Brasil, ao qual eu faço parte. Parabéns pela essa iniciativa. Então, falando um pouco de mim, eu sou médica oncologista, eu sou casada, tenho 2 meninas pequenas e sou formada há 20 anos. Então, eu sou aqui de Belo Horizonte. E aí a pergunta é por que ser deputada, né? Quero muito ser deputada, justamente por trabalhar na saúde, tá ali na linha de frente, meus pacientes com câncer. Então, tem 20 anos que eu atendo, e a cada vez que passa, eu vejo como que a gente precisa melhorar o acesso à saúde. E, principalmente, a educação, porque a educação faz parte da saúde. A gente tem que educar desde da infância para a gente prevenir, ter uma vida saudável. Então, eu vejo que a gente precisa muito atuar nessas áreas para a gente ter uma melhor qualidade de vida. E aí foi na política que eu vi que isso era mais possível de fazer, mais abrangente, né? Porque eu já faço ali com o meu paciente, mas eu vi que eu precisava fazer mais. Então, eu decidi, fui em 2018 candidata a deputada estadual, junto com o nosso governador Zema. Por pouco não fui eleita, né? Tive 22 mil votos. Fui, em 2020, candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte, também pelo Novo, e agora estou de novo aí no pleito para deputada estadual. Preciso muito do apoio de vocês, né, mulheres, e também dos homens. Então, assim, a gente precisa de ter representatividade realmente feminina, né? Tem um desbalanço aí, não, né? Essa balança aí não está muito equilibrada, né? A gente tem 10% a 15% só de mulheres nos representando, então a gente precisa melhorar isso e ter uma representatividade na área da saúde. Então, é por isso que eu quero ser deputada. Quero representar vocês ali na Assembleia. Obrigada, candidata. Agora nós vamos ouvir a candidata Sara Azevedo.
Sara, se apresente, por favor, e nos conte por que quer ser eleita como senadora. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, essas mulheres. É importante esse debate, porque justamente a gente só está fazendo essa reunião porque a representatividade importa. E a representatividade de mulheres nos espaços parlamentares, nos espaços de poder, é mais do que necessária nesse momento. Primeiro, agradecer novamente ao convite e agradecer a esse espaço de escuta e diálogo com tantas mulheres legais que estão apresentando aqui. Eu me chamo Sara Azevedo e, antes de mais nada, e antes, toda vez que me apresento, a primeira coisa que eu falo é que eu não sou uma política de carreira, apesar de ser militante há muitos anos. Eu sou uma professora da rede estadual de ensino do estado de Minas Gerais, efetiva no estado, professora de educação física, e por isso atuo muito com a identidade com relação ao esporte, mas principalmente também a da educação. A educação, que é uma categoria e um segmento da sociedade vinculada às áreas que são consideradas do cuidado, porque é nesse espaço de assistência direta que atua sobre o processo de transformação da nossa realidade. E por isso, nós estamos construindo uma candidatura com um perfil, porque é importante, mais do que representatividade nesse caso, e felizmente ou infelizmente, só temos 2 candidatas a mulheres a senadora hoje da República em Minas Gerais, e que, portanto, nesse sentido, a gente está tentando fazer uma candidatura que possa expressar a luta das mulheres hoje. Porque esse lugar que sempre foi relegado da política, inclusive porque no Senado, a primeira vez que teve banheiro feminino público para todas as mulheres foi em 2016. Ou seja, a nossa república ela é constituída há mais de 100 anos e somente em 2016 nós tivemos acesso a banheiro. Então, nós estamos falando de coisas elementares, que é garantia de cidadania dentro do próprio espaço legislativo e do poder. Garantia de que nós tenhamos a representatividade necessária. Somos mais de 52% da população. E, portanto, por que nós temos tão pouco espaço? Esse é um lugar que a gente precisa ocupar. Um lugar que Minas Gerais só ocupou uma vez na sua história toda da República Mineira e da República Brasileira. Só uma vez nós tivemos uma única mulher senadora. E a mesma mulher senadora lá em 99, Fina Maris, foi a mesma que também foi candidata, foi eleita vice-governadora. Mas sempre nós tivemos esse papel de ser a pessoa que era a esposa de alguém, a filha de alguém, sei lá, a mãe de alguém. Nunca era colocado para nós sermos nós mesmas. Nós sendo nós mesmas. Mulheres de luta que assumem o papel protagonista da sua própria história. Então, é nesse lugar que a gente está se colocando. É um lugar de se posicionar como uma mulher lésbica em que assume quem se é para a sociedade, mas, principalmente, assume um papel protagonista de apresentar políticas públicas, de apresentar elementos importantes para a constituição da política pública. E por isso que nós somos candidatos ao Senado. É nesse lugar da educação, é nesse lugar da escola, é nesse lugar que nós nos preparamos, desde a base, lá embaixo, para chegar lá em cima no poder. Obrigada, gente. Obrigada, candidata. Agora nós vamos ouvir a candidata Dilma Oliveira. Candidata, se apresente, por favor, e nos conte por que você quer ser eleita como deputada estadual. Microfone. O microfone. Obrigada a todas, boa noite. Desculpa o atraso, eu estava fazendo campanha. Bom, eu sou Dilma Oliveira, sou advogada, administradora de empresa, fui vereadora e vice-prefeita aqui em São Sebastião do Paraíso, e o meu trabalho foi voltado muito para a área social, inclusive eu criei o projeto de lei de criação da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Sebastião do Paraíso, porque era só um departamento ligado à saúde, e eu fui a primeira secretária voluntária, porque eu já era vice-prefeita, e assumi, então, a secretaria para estruturá-la e consegui aí criar, inclusive, a CREAM, que era o Centro de Referência de Apoio à Mulher, e consegui um veículo do governo, na época, para combater a violência contra a mulher. Infelizmente, as dificuldades que nós temos, né, que depois que eu saí,
inclusive por questões de perseguição política, depois que eu já tinha feito todo um trabalho maravilhoso na secretaria, de estruturação, tanto de treinamento, capacitação, pessoal técnico, equipamento, tudo. Aí, acho que o machismo, né, impera muito na política, né, e, infelizmente, o prefeito era homem, né? E eu, sendo vice-prefeita, tive muitos problemas, e aí eu tive que deixar a secretaria e continuar como vice-prefeita, mas também com pouco acesso aí aos projetos e às coisas que a gente queria fazer. E aí o veículo acabou que hoje, desde aquela época, não está sendo usado para essa finalidade, está sendo usado para outras finalidades. Então, eu criei as primeiras políticas públicas no município e também levei para a região o Conselho da Mulher, o Desembarque Seguro Noturno, que hoje está lá no Senado discutindo esse projeto, eu criei aqui em Paraíso desde 2017, criei o Código Lilás, que é também um projeto muito importante que foi criado junto com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e que é para dar um apoio para a mulher no momento que ela é violentada, que ela sofre a violência doméstica. Então, ela é atendida no hospital, só falar o Código Lilás, ela já é encaminhada para a maternidade, e lá é feito todos os procedimentos sem ela precisar passar por constrangimento. Criei a Casa Abrigo da Mulher aqui, mas, infelizmente, não teve recurso para poder colocar e efetivar esse projeto, né? Mas a lei está aí. Criei a creche do idoso, o Conselho do Idoso, enfim, todas as áreas sociais, toda a área que abrange a área social. Eu trabalhei muito, inclusive nos projetos sociais, culturais e esportivos da cidade. Tem mais tempo para falar? Então, eu estou aí como candidata agora a deputada estadual. O presidente do meu partido acreditou no meu trabalho e me lançou aí candidata a deputada estadual para concorrer aí uma vaga na Assembleia e por mais mulheres na política, né? Para poder mostrar também a necessidade que é as mulheres apoiarem outras mulheres, porque nós temos esse problema que as mulheres não apoiam as mulheres, né? Porque nós somos mais de 50% aí de eleitoras femininas e a maior parte são homens que estão no poder. Então, por mais espaço para as mulheres no poder, é por isso que eu estou disputando essa eleição também, e para poder trabalhar para o povo, entendeu? E sempre pelo povo, né? Porque fazer políticas públicas voltada para o povo, proteger a questão da mulher, né? Buscar fortalecer as políticas públicas das mulheres, que é dos meus segmentos também. Dilma, o seu tempo passou, agora Eliana vai continuar na terceira rodada. Segunda, Fernandinha. A Fernanda já está querendo... Apressada! Nós temos uma segundinha aqui, muito legal, muito bom ver um monte de mulher assim, tentando lutar para a gente fazer transformação, né? A gente costuma dizer aqui, sabe, Dilma, aquele velho ditado, né? Mulher não é amiga de mulher. Essa não é uma realidade no nosso grupo, né? Nós somos 52% da população. Exatamente. E somos mães dos outros 50%. Então, está na hora da gente fazer essa transformação de poder. Um dos né, da nossa campanha Pula para 50%, dentro do Mulheres do Brasil. Nós somos pluripartidárias, né? Mas a ideia é exatamente tentar fazer. Se cada mulher, se a gente conseguir votar e colocar mulheres, alguma transformação vai ter. E aquela nossa carta a todas as candidatas é para a gente ter pelo menos uma pauta comum para trabalhar. E, Dilma, você chegou e finalizou a fala, e para seguir aqui o nosso combinado, né, de encaminhar perguntas pela ordem alfabética, já vou aqui voltar com você com agora uma pergunta específica para cada uma que a gente discutiu, né? Então, aproveitando um pouco da sua experiência já como vice-prefeita, você já tem alguma experiência, falou agora do apoio do partido, e a gente sabe, né, Dilma, que é até difícil, a gente às vezes critica o brasileiro, puxa, ele nem lembra em quem ele votou e tal, ele nem sabe quantos partidos políticos tem no país. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. E a gente sabe também que tem partidos históricos nesse país.
Tem. Que jamais Exatamente. uma eventual reforma política poderiam ficar fora das discussões, porque tem representatividades importantes. Mas eu Sim. queria aproveitar a sua experiência parlamentar e, se você tivesse uma oportunidade, em termos de política pública, números de partidos, o que você pode comentar, o que você pode falar do nosso sistema eleitoral? A gente ouviu muitas críticas às nossas urnas eletrônicas, que são uma referência no planeta Terra, né? Somos copiados. Exatamente. Então, comenta Exatamente. rapidamente, você vai ter 2 minutos, não é isso, Fernandinha? Para comentar um pouco sobre como que você vê essa questão partidária. A gente sabe que tem, como eu já comentei, partidos históricos que estão na luta, aí a história do nosso país conta, e a gente sabe, não tem ninguém ingênuo aqui, que tem partido que só existe nessa hora de eleição por questões outras. Como é que você vê a situação? Por gentileza, Dilma. Bom, eu estou no partido há 2 anos que, assim, eu fiquei muito feliz agora com todo o trabalho que eles têm feito e com todo o apoio que eles me deram, porque, na verdade, todas as eleições que eu participei, eu não tive muito apoio. Então, e agora eu recebi muito apoio porque ele é um partido socialista, né? E o deputado, que é hoje deputado federal, que é o presidente do meu partido, ele recebeu o fundo, que é muito questionado, aí esse fundo, né? Porque depois que acabou com as doações das pessoas jurídicas, em razão das corrupções que haviam, pelos privilégios e tudo mais, o que aconteceu? Criaram-se esse fundo. Agora, lógico que a gente sabe que ele precisava ser mais fiscalizado, mais bem distribuído entre as mulheres, entre todos os candidatos. Mas isso eu não tive muito problema, porque o presidente do meu partido, que é esse deputado, ele dividiu a verba dele para todas as candidatas. Então, assim, deu para a gente fazer uma campanhazinha, né? Lógico que não igual lá, nós temos 77 cadeiras na Assembleia, 66 estão pedindo reeleição. Então, a disparidade é muito grande e é muito difícil você chegar. Não é fácil, o caminho é muito duro, mas a gente tem que acreditar, tem que lutar e tem que trabalhar. O sistema tem que ser mudado. Eu acho assim que essa questão aí que o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo dos 50%, porque não adianta falar assim, ó, tem que candidatar tantos por cento de mulheres. Tá, candidata, mas muitas não fazem nem é só para cumprir regra mesmo, porque muitas não fazem nem campanha. Agora, o importante é na eleição, na apuração, a mulher realmente ter uma condição, mudar essa questão, mudar essa legislação para que a mulher possa ter um número, um percentual para assumir. Quer dizer, vamos supor, teria... Então, tem 10 mulheres no partido, pelo menos 30% que fosse, o Mulheres do Brasil está lutando por 50%, eu acho ótimo, porque eu acho assim, ó, se houver realmente essa igualdade entre homens e mulheres, 50% mulheres, 50% homens no poder, esse país vai mudar, isso eu te garanto, porque as mulheres elas são mais sensíveis, elas têm uma amplitude de visão, que, por exemplo, se você entrar na minha página, você vai ver lá assim, o que Dilma fez, você vai pôr todos os temas que você colocar, você vai ver que eu trabalhei. Eu fiz projetos, criei leis e tudo mais. É para criança, é para adolescente, é para idoso, é para mulher, é para meio ambiente, para agricultura familiar, é tudo que você pensar. Mas todas as mulheres, eu penso que são assim, porque a gente não é ligada só a um setor da sociedade, nós somos ligados a tudo, a gente está ali sempre atenta, vendo tudo que está acontecendo aqui, ali e acolá, entendeu? Então, a gente sabe fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nossa visão multissistêmica, né, Dilma? A gente faz 10 pratos ao mesmo tempo. Então, você imagina 50% de mulheres na política, como que não vai ser o trabalho? Vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa bem feita, tenho certeza disso. Obrigada, Dilma. Obrigada. Fernandinha, me ajuda com o tempo aí, e Cris, e seguindo a ordem, agora é Elaine, né, Elaine? Elaine, nossas Minas Gerais, né? Minas e minérios, e eu já não vejo mais as montanhas. É verdade. Um partido muito ligado ao empreendedorismo, a transformar, a PIBs. E como é que a gente pode, vamos falar de Minas Gerais, né?
Eu não vou dar perspectiva de jazidas de minério, etc. Mas eu olho o jovem hoje, eu olho Serras, eu olho o futuro. E a gente vive numa outra sociedade. Aquele mundo que eu nasci não existe mais, quer eu queira ou não. É digital, é século XXI, é o mundo da Paula. Como, Elaine, existem essas discussões? Como nós vamos fazer o país das Minas entrar num outro patamar da economia do conhecimento, de tecnologias? Você pensa quais são as discussões, como que a gente pode transformar um estado esgotado em recursos minerais? Lindas, né? O que você pode contar? Lindas as possibilidades, e complementando o que a Dilma falou, nós somos mulheres polvo e nós temos visão a longo prazo, porque a gente cria um filho já pensando que ele vai ser no futuro, já pensando em tudo, como que vai acontecer, e a gente pensa muito na educação para transformar tudo isso, principalmente na educação desde a básica, que a gente tem que vir preparando essas crianças, ter um ensino integral para elas. Para os jovens do ensino médio, a gente tem que ter, quer dizer, a gente pensa muito na tecnologia, na transformação pela tecnologia, em capacitar esses meninos em ensinos técnicos de qualidade. Primeiro emprego tem que ser muito pensado. Nosso estado de Minas é gigantesco, né, em relação aos outros. Nós temos que pensar que, por natureza, Minas Gerais é um estado turístico. Temos que pensar no turismo como um todo, no empreendedor turista, na diversidade do turismo, da cultura interligada com o turismo, que é muito importante. Nosso lado aqui da região sudeste, nós temos muitos rios, nós temos o Rio Grande, nós temos muitas cachoeiras, então o turismo rural é muito forte. Nós temos a Serra da Canastra aqui do ladinho, com o nosso queijo premiado mundialmente. A pecuária, a agricultura de Minas Gerais é muito potente. Hoje nós temos a agricultura mais sustentável do mundo, é a brasileira. Então, nós temos que pensar muito na transformação digital, na autonomia do mineiro para conseguir realizar já serviços que poderiam gastar mais tempo para serem realizados, né? Então, através do mundo digital, a gente precisa pensar no empreendedor, pensar na capacitação do empreendedor, na geração de renda, no acesso ao microcrédito, e aí a gente tem muita discussão para fazer, né, sobre isso. Mas, assim, importante a transparência, termos um governo transparente e para crescermos cada vez mais, né? Transparência e empreendedorismo aí. Obrigada, Elaine, obrigada. Agora é Paula, a nossa mais jovem entre todas aqui, mas quando eu olho para a Sara também, eu já fico em dúvida aí. Duas jovens lideranças aqui. Paula, você falou de agronegócio, né? Você falou da questão que é uma obrigação sua, né? A gente passar limpo essa vergonha do nosso estado, seu estado mais violento aí para a mulher, né? E aí eu estava pensando, que você poderia, quais são as ideias? Hoje a gente vê tanta coisa, né? A floresta amazônica só vale, eu aprendi isso lá com os franceses em 2015, ela só vale alguma coisa se ela estiver de pé, mas não é bem esse entendimento. Mata Atlântica não existe mais, não preciso de relembrar Brumadinho, Mariana e as minas, todas em nosso estado. Quais as ideias, Paula? Você jovem já deve, infelizmente, o que a gente está entregando para a sua geração não é muito bacana. O que você pode contar aqui para os mineiros? Quais são as ideias? Qual é a gana? Qual que é a sua vontade? E como que a gente pode, como Elaine falou, como é que nós vamos transformar o nosso estado? Como é que o agronegócio pode gerar mais emprego e renda para a nossa população, para mais de 22 milhões de desempregados? Como que você vê isso? Como que você vê o movimento do MST, que é quem, pelo menos aqui no entorno de BH, que consegue abastecer as nossas casas, é um movimento importante, como que ele contrasta com o grande capital do agronegócio? Conta para a gente, Paula. Obrigada. Oi, Ana, muito obrigada pela pergunta, por tudo, e quero primeiramente dizer
que eu não me considero jovem, eu gostaria muito mais de ter sido politizada antes. E fica aqui até uma atenção, nós brasileiros precisamos educar nossas crianças, desde que elas nascem, para serem cidadãos, sabe? Então, assim, saber um pouco de política é crucial. Eu tenho várias mães que chegaram para mim e falaram assim: Paulinha, meu filho perguntou para mim o que é presidente. Crianças de 3, 4 anos de idade que estão ouvindo falar sobre política, né, agora, e as escolas não estão assim acompanhando as notícias atuais, né? Então, as mães que às vezes nem sabem responder, estão com essa responsabilidade, né, de passar o que é um cargo, né, de um presidente para uma criança. Então, assim, eu tenho 37 anos, gostaria de ter sido politizada aí desde criança, porque certamente eu estaria na política bem antes, vocês podem ter certeza disso, porque a política, pessoal, influencia em tudo que a gente faz na vida. Não adianta a gente acordar todos os dias 5 da manhã, pegar num cabo da enxada, trabalhar o dia inteiro, se vai um deputado, cria uma lei em que, às vezes, muda o seu jeito de trabalhar, não é verdade? Então, a gente tem que, sim, se politizar, ter acesso à informação, ao conhecimento, porque é somente através da política que nós conseguiremos ter uma democracia forte e justa. Agora, vamos lá, né? Que essas perguntas foram muito especiais e importantes. Eu sou engenheira agrônoma, sou neta de produtora rural, sou produtora rural atualmente, eu me chamo até de sofredora. Me dá aí quanto tempo que eu tenho, Eliana? Já esgotou, mas para a gente ser justo, você tá, não, tem então... 30 segundos. Não, perfeito. E o que acontece? Hoje o produtor rural, ele é quem paga por ter as reservas legais no nosso país, entendeu? Quando você tem uma fazenda, quem cuida desta área de preservação é o produtor rural. E há parece que os nossos representantes querem que o campo brigue com a cidade e que a cidade brigue com o campo, mas é muito pelo contrário. Nós temos que conversar, desmistificar, tirar estas fake news. Quem bota fogo no Pantanal, por exemplo, é um criminoso, não é um produtor rural. O produtor rural, ele quer cuidar do meio dele, ele quer saber o jeito certo de fazer. Muito obrigada. Com o passar do tempo, aí a gente vai conversando melhor. Vamos sim, Paula, obrigada. Aí a gente vai conhecendo um pouco, vai, né, sempre esse tipo, apesar da gente não estar ao vivo, dá sempre um frio na barriga, a gente sempre, né, é importante conversar mais, que a gente vai conhecendo as pessoas. E agora eu vou chegar na área da saúde, né, porque eu procurei entrar na área de atuação, ou que cada uma de vocês já atuou. E, Patrícia, como você se apresentou, né, há 20 anos aí lutando pelo SUS e a oncologia, e a gente, né, eu também sou oriunda da saúde, a gente sempre ouve, né? Saúde não tem preço, mas tem custo, né? Oncologia, cada vez mais nós temos novas tecnologias, nós sabemos como foi a nossa luta para que os brasileiros pudessem receber vacina. E, Patrícia, eu fico pensando aqui, enquanto mulheres de classe A, B, com seu plano de saúde, dando acesso aos melhores hospitais, não morrem, muitas vezes, de câncer, têm uma sobrevida. E eu vejo a dificuldade de incorporação tecnológica no nosso sistema de saúde. Patrícia do céu, o que fazer, né? Tecnologia chega cada vez mais cara e o cobertor é curto, já diziam meus amigos sanitaristas queridos da Fiocruz. É um desafio. Amiga, alguma ideia? Como encarar esse desafio que você já encara há 20 anos? Eliana, essa pergunta realmente é muito importante, e acho que a pergunta de $1 milhão, né? Porque é difícil, né? Então, o SUS realmente, assim, o que eu vejo, assim, na minha área da oncologia, que a incorporação tecnológica, ela demora, assim, anos e anos para entrar no SUS, a gente vê que a gente tem que ir aonde está o problema, lá na base, que é na prevenção.
Então, assim, eu acho que uma das questões que a gente tem, porque é ilimitado, né? O custo da saúde é ilimitado, sempre vai ter cada vez mais, né? Então, a gente tem que tentar minimizar esse custo, e é desde a infância. A gente vai ter uma vida saudável, a gente vai envelhecer saudável, dependendo do que acontece ali na infância e de como a gente vai ensinar os nossos filhos, onde que eles vão aprender na escola a prevenir doenças. Doenças mentais também, que faz parte. Então, eu acho que atuando na educação, desde a infância, né? Então, a saúde é muito ampla, tem muita coisa para a gente mexer, tem muita coisa para a gente melhorar. E como eu estou aí há 20 anos ali na linha de frente, né? Eu vejo tanto que quando eu recebo aqui na capital, né, em Belo Horizonte, um paciente que vem do interior, que custou a ter um diagnóstico, quando ele chega ali, eu trabalho ali no Júlia Kubitschek, que é um hospital 100% SUS, eu trabalho no Felício Roxo, que é SUS e privado, mas quando ele chega para a gente, às vezes a gente já não tem muito o que fazer, né? A gente só vai paliar. Então, o que a gente tem que cuidar é no município, é lá onde a pessoa mora, e é ali que a gente precisa fortalecer a saúde da família, né? O rastreamento, né? A gente precisa incorporar os exames de rastreamento, que isso seja rotina, tá? Então, assim, eu estou ali próxima ao nosso governador Romeu Zema, a gente precisa melhorar muito e eu conto com vocês nisso, como deputado estadual. Joia, joia. Obrigada, Patrícia. Agora nós vamos lá para a Sara, né, Sara, que eu não sabia desse dado, 2016, no parlamento desse país é que a gente foi ter direito a ter um banheiro feminino, né? Aí eu fico pensando, sabe, Sara, naquele espaço 81, 82, né? Senadores, 80 e... Você falou... São 81 senadores, sendo somente 13 mulheres. 13 mulheres, né? Absolutamente masculino, a gente vê, às vezes, até se repetindo oligarquias familiares no poder, a gente vê... Você trouxe e falou da questão LGBTQIA+, de lésbicas, e a gente vê como esse ambiente ele é hostil, como ele é complicado para a mulher. Então, queria que você comentasse um pouco, é uma das nossas bandeiras, a gente aprendeu com os movimentos, Sara, nós não temos a pretensão, primeiro, nós não somos contra os homens e não temos todo o conhecimento pronto. Nós tínhamos uma campanha contra a violência que a gente falava, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí as meninas lésbicas falaram, opa, não é marido e mulher, não, é casal. Imediatamente a gente mudou, é casal, mas a gente sabe que a gente tem muito a aprender, por isso que Mulheres do Brasil não quer inventar a roda, nós temos que apoiar os vários movimentos. Queria que você comentasse um pouco desse ambiente, Sara, e como futuramente nós, Mulheres do Brasil, podemos nos organizar melhor para, de fato, e a gente espera que desse grupo aqui a gente possa trabalhar em 2023 ao lado de vocês, desenvolvendo políticas públicas. E a gente sabe também o quão árduo é isso. A gente tem gente que está morando fora do país, a gente tem pessoas recebendo ameaça, é uma coisa meio bizarra. Então, 2 comentários, por favor. Como é esse ambiente, como é que você vê, como pode transformar, e como que a gente pode apoiar as candidaturas femininas que a gente espera tomem esse espaço de poder no futuro para que não tenham, que a gente não perca lideranças mais para esse movimento que não é a nossa energia, sabe, Sara? Aqui a gente quer falar mal, detonar, é muito fácil, qualquer um faz. Nós não, nós queremos ideias, nós queremos apoiar projetos, nós queremos não mudar do Brasil, nós queremos mudar o Brasil, e esse é incansável o nosso lema. Você tem 2 minutinhos aí para conversar com a gente sobre isso. Obrigada. Nossa, Eliana, essa é uma tarefa árdua falar em 2 minutos sobre tudo isso, mas vamos tentar. Primeiro que, já para adiantar, tenho 37 anos, então é uma sobre-idade, estamos aí Eu sou uma das mais jovens do país a estar hoje como candidata a senadora, porque o Senado ele já tem um limitador objetivo, que é para afastar a juventude mesmo desse espaço do Senado, porque para ser candidato, você precisa ter no mínimo 35 anos. Então, eu entrei já
na linhazinha, passei um pouquinho da linhazinha para entrar como candidata a senadora. É o cargo hoje de uma maior duração, são 8 anos. Nesses mandatos todos, nós temos 81 senadores, sendo somente 13 mulheres. E na legislatura passada, eram somente 6. Ou seja, da legislatura passada para essa, que na eleição passada, nós tínhamos 2 vagas para entrar por estado. É um espaço federativo. Então, portanto, são representações dos estados que vão sendo encaminhadas para a Casa Alta, a Câmara Alta, considerada o Senado Federal. O que é um problema, porque ele é justamente o lugar onde o machismo se perpetua, é o lugar onde a misoginia se perpetua, é naquele lugar que tem 81 cabeças que sai dessa política que hoje se determina no Brasil, porque é uma casa filtro, né? É um lugar onde tanto passa os projetos que vêm da Câmara para o Executivo, como também os projetos que vêm do Executivo para a Câmara. Todos eles cruzam no Senado. Esse é um lugar árido, e como você falou, sempre foi localizado para as oligarquias regionais, quase de uma capitania hereditária, como se a gente não tivesse avançado politicamente no nosso país. Então, portanto, é um lugar muito difícil, mas mesmo sendo difícil, é um lugar que precisa ser ocupado. Ocupado porque é um lugar que, dessas 13 mulheres, nós precisamos ter noção política do que isso significa. Por que nós somos 52% da população e não estamos em 52% dos cargos hoje? Inclusive, tem um projeto engavetado hoje, travado no Senado, que vai para votação para a próxima legislação, sobre a garantia que eles modificam o processo de constituição das chapas. Hoje, nós não temos cotas de mulheres nas chapas para as campanhas eleitorais. Nós temos, na verdade, um lugar onde as pessoas, a gente pode ter 70% de mulheres numa chapa e o mínimo de 30% de homens. Ou seja, quando a gente está falando de chapa, a gente está falando de gênero, a gente não está falando de uma cota para as mulheres. E o que eles estão propondo agora são cotas para as mulheres, que é muito ruim. Então, para ir concluindo, é um projeto que vai sendo retirado para a gente uma coisa que a gente conquistou, que foi o direito a estarmos disputando. E outra, é importante discutir que não é somente disputar, mas com condições. Por isso que já teve ministro caindo com relação ao Laranjal, nós tivemos ministro caindo porque chamou uma série de mulheres que não eram dignas nem de ser estuprada, ou mesmo o presidente da República. Então, portanto, nós precisamos aí garantir respeito. Respeito às nossas pautas, respeito a quem nós somos e respeito para que nós possamos executar o nosso trabalho, que eu acho que a gente executa muito bem e nós estamos preparados para isso. Show de bola, show. Meninas, super obrigada por essa segunda rodada de bate-papo aí. Quem estiver assistindo o nosso vídeo, eu acho que vai ficar um pouco assim com a pulga atrás da orelha de tantas ideias bacanas de mulheres que, de fato, querem fazer acontecer no nosso estado e no nosso país, né? Para a gente dar sequência aqui agora, vamos para um chamado de um terceiro bloco, né? Quer explicar, Fernandinha? Vou puxar aqui, Eliana. Vou puxar aqui. Tá bom, Cris. Primeiro, assim, super feliz de ver, eu não tinha dúvida em relação a isso, né, Eliana e Fê, da qualidade que vocês estão utilizando desse espaço, e isso só reforça, né, que esse tipo de espaço, né, Eliana e Fê, nas próximas eleições, com certeza a gente tem que cultivar ainda mais, trazer ainda mais mulheres, né, para que a gente continue a avançar aí nesse projeto. É um primeiro passo de vários que nós daremos em relação a esse movimento de Pula para 50. Muito bacana. Como a Eliana adiantou, nós vamos para a nossa última rodada, que é a de considerações finais. Então, cada uma de vocês, em ordem alfabética também, eu vou chamando aqui cada uma de vocês, fazerem as últimas considerações de vocês, tá? Vocês terão 1 minuto para fazer as considerações finais a partir de agora. E eu convido, então, seguindo aí a ordem alfabética, a Dilma, para começar. Agora, antes da Dilma começar, eu vou explicar por que nós diminuímos 1 minuto, porque nós deixamos
fluir mais o tempo que vocês fizeram nas outras perguntas. Vamos lá, Dilma. Dilma, você nos escuta? Escuta, acho que ela está tentando abrir o microfone lá. Seu microfone está fechado, Dilma. Acho que ela não está escutando. É isso, Dilma, ótimo. Aí, agora está, acho que foi. Dilma, então, resgatando as considerações finais, Dilma. 1 minuto para você. Oi, Dilma, você nos escuta? Dilma, acho que não. Enquanto a gente conversa aqui, em paralelo com a Dilma, tá? Ela entra na sequência. Assim que a gente conseguir contato com ela, vamos então para Elaine. Então, meninas, eu trabalho muito com as mulheres vulneráveis, mulheres em situação de violência, e o que acontece é que nós precisamos pensar muito nas redes de atendimento e de acolhimento. E para além dessas mulheres que eu faço atendimento, para além dessas mulheres que sofrem a violência, nós temos que pensar na rede de acolhimento das mulheres que entram na política, porque é um local muito solitário. Aquelas que não querem entrar, ou então que não têm o perfil, podem apoiar outras mulheres. A palavra que eu mais ouvi é que coragem, você é corajosa. É muita coragem realmente, mas nós precisamos nos fortalecer, essa rede de acolhimento, para que a gente consiga passar esse deserto árido que nós nos encontramos em uma campanha. Então, é muito importante. A minha mensagem é essa, de acolhimento, e de amor, e de coletividade entre nós. Muito obrigada, vocês são maravilhosas, as perguntas e as respostas de alto nível, muito obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada e muito honrada. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui enriquecendo a nossa noite. Candidata, muito obrigada, nós que agradecemos, né? Vamos seguir, então, com a Patrícia. Obrigada, Cris. Então, eu sou médica, né, do SUS há 20 anos, trato pacientes com câncer, por isso estou entrando na política, para a gente ter melhor acessibilidade na saúde, né? Então, eu conto com vocês para me ajudar aí a ser eleita deputada estadual. Sou representante do governador Zema na saúde aqui em Minas, então eu preciso de vocês para a gente ter essa representatividade feminina e da saúde, né? Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, por estar participando de uma campanha política e dizer que vale a pena, né? A gente tem um crescimento pessoal, a gente conhece pessoas maravilhosas como vocês, e parabenizo todas as mulheres aqui pela coragem, tem que ter coragem mesmo, né? Não é fácil para nós mulheres, nós temos vários papéis, né? Mãe, profissional, esposa, dona de casa, e temos que ocupar esse espaço, né? A gente tem que estar ali porque é muito importante o olhar feminino em todas as áreas, né? Então, eu conto com vocês para deputada estadual, Patrícia Albergaria, 30333. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Vamos seguir aqui agora, então, com a Paula. Boa noite, o meu nome é Paula Viana, meu número é 30888, estou como candidata a deputada estadual, não uso dinheiro público para fazer uma campanha política, é uma campanha limpa, por isso eu não tenho rabo preso com ninguém, sempre muito bom falar isso, né? E a gente combate muito privilégios, tá? Auxílio moradia, carro com motorista, reembolso de despesa médica ilimitado em qualquer hospital do Brasil, gabinete auxiliar, enfim, tudo isso eu assinei um termo em que eu não usarei, se caso for eleita,
Porque se um enfermeiro, se uma mãe de família, se um frentista, eles não têm direito a um auxílio moradia, auxílio paletó desta forma, por que que um deputado tem este direito, né? E é isso que encarece os custos Brasil, e se todos tivessem bom senso, não usariam, porque hoje a gente está aí com famílias morando embaixo de viaduto e temos 30 milhões de brasileiros passando fome, né? O meu abraço cordial a todos, muito obrigada. Gente que agradece aí mais uma vez, viu, Paula? Vamos seguir agora com a Sara. Ô, Cristiane, Eliana, muito obrigada em nome de vocês, ao grupo que me convidou para estar nessa conversa. Acho que é importantíssimo para que a gente possa ampliar os horizontes e as possibilidades que a gente tem hoje na construção. Quero dizer que, da nossa parte, nós queremos construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna, em que as pessoas não passem mais pela fome. Eu acho que, pegando o gancho da última fala, a luta contra a fome é uma luta que nos unifica e que faz com que nós tenhamos uma necessidade de se relacionar para que se possa sanar esse problema. Minas Gerais sai desse ano com 2 milhões de pessoas com fome e 52% da nossa população com algum tipo de insegurança alimentar. Nós não podemos permitir que isso aconteça mais, é uma vergonha. Assim como é uma vergonha nós estejamos no estado com o maior número de feminicídio do país. É uma vergonha para o nosso estado. Então, é mais do que nunca, a gente precisa organizar uma luta política para a garantia de sobrevivência, seja através da comida no prato, que é importante e direto, porque se a gente não tem comida no prato, não tem nada mais que consiga funcionar. Não existe outra plataforma, outra questão política mais importante no Brasil hoje que é sanar a fome, e ainda também a necessidade de a gente constituir uma luta política para que a gente tenha segurança, acolhimento, porque é isso que a gente vai precisar para tantas vítimas de violência que nós temos hoje. Mais do que nunca, a relação de segurança e acolhimento. E, portanto, para ir fechando esse dia, eu acho que não tem como não falar a necessidade de garantirmos serviços públicos com qualidade, com investimento público, para que eles funcionem e atendam a essa demanda dessa população que tanto sofre hoje na mão de tanta desigualdade. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Tamo junto. Ótimo, muito obrigada. Dilma, você nos escuta? Está ouvindo muito baixinho. Ah, sim, sim. Dilma, então nós vamos para as considerações finais, tá? Você vai ter 1 minuto para fazer suas considerações finais. Deu para escutar? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Te escutamos bem. Te escutamos então, bem. Tá. Bom, na verdade, é o seguinte, nós queremos, acho que todas nós queremos ser eleitas para poder estar representando aí o nosso povo. E, no meu caso, eu também tenho uma preocupação, porque quando eu fui vice-prefeita e vereadora, eu criei aqui, eu fiz a primeira Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, e nós fomos para a estadual e depois para a nacional, e lá, quando a gente criou o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, infelizmente tiraram a Dilma, e nós perdemos aí todo o trabalho que nós fizemos. Então, eu acredito assim, nós temos que estar lá no poder para poder fortalecer essas políticas públicas para as mulheres, e também fortalecer os conselhos municipais e estaduais, porque praticamente acabaram, entendeu? Porque naquela época eles eram muito fortes, porque nós precisamos da sociedade para poder fazer essa parceria. Eu acredito muito na parceria público-privada, inclusive para a questão da geração do primeiro emprego, na promoção de projetos sociais, culturais e esportivos, onde você está trazendo o jovem para, junto nesses projetos, você encaminhar eles para capacitação, porque nós estamos precisando muito de técnicos na nossa região, nós não temos, nós temos
muitas vagas de emprego e poucas pessoas capacitadas para assumir essas vagas. Então, nós precisamos trazer eles para os projetos sociais e, dali, capacitá-los para que eles possam, depois, a gente, junto com a parceria público-privada, incentivar as empresas para a geração de emprego e renda, para poder estar colocando esses jovens no mercado de trabalho. E uma preocupação minha também, andando por aí, por nossa Minas Gerais, é a questão da agricultura familiar, porque nós temos que preocupar com o agro, sim, que o agro é importante para a geração de emprego e renda, mas os 80% da alimentação no nosso país é pela agricultura familiar, e eles estão totalmente desestimulados e sem apoio nenhum. Então, esse também é o meu projeto, junto com o presidente da Federação da Agricultura de Minas, nós vamos fazer esse trabalho aí importantíssimo para a nossa região e para a nossa Minas Gerais. Então, pedir a todos que possam estarmos juntos aí nesse final de campanha, pedir para as mulheres votarem nas mulheres, né? Eu acho assim que isso é muito importante, desde que votem em mulheres, eu já vou estar muito satisfeita, mesmo que não seja em mim, mas que sejam eleitas a maior parte das mulheres que estão aí disputando as eleições, e que consiga aí melhorar essa situação social do nosso país, que eu acho que foi muito abandonada aí a questão social. Nós precisamos investir muito na área social, que é uma preocupação minha, que é uma área que eu sempre trabalhei, e eu acho que nós temos que fortalecer essas políticas públicas e também fortalecer a entrada das mulheres em todos os espaços da sociedade e também nos espaços de poderes. Nós temos que estarmos juntas, unidas e cada vez mais nos fortalecer para que possamos ser representadas por nós mesmas, pelas mulheres. Nós já sabemos aqui quem gosta de falar, e no próximo... Advogada, gente, advogada, vocês não têm noção. Eu espero que a gente possa estar ao lado de vocês todas na Assembleia, colorir aquela Assembleia Legislativa feminina. Eliane Maia, junto, Eliane! Todo mundo junto. E espero, dia 1º, dia 2, ir para Brasília, Sara, na posse sua. É óbvio que a gente conhece, a gente acaba tendo afeto mesmo, relacionando, vamos torcer. A gente super agradece o tempo de vocês numa reta final de campanha. Devem estar cansadas, olheiras aí, todo mundo de praia. Eu estou correndo para outra agenda, inclusive. Eu já vou encerrar agora, Sara. Gente, muito obrigada. Ano que vem ano que vem não tem, mas enfim, a gente também aprendeu com vocês, a gente também vai se preparar melhor, tem que fazer no início, mas a gente queria dar tanta publicidade a isso, aí busca parceria, YouTube, universidade. Mas muito obrigada, boa sorte para vocês todas, de coração, vamos torcer por todas, o negócio é ter mulher lá nos representando. Nós temos que mandar nesse negócio aí. Muito obrigada, boa sorte. Gente. Tudo bom. E contem com a gente, contem conosco no pós. Um abraço a todas. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo. Obrigada. Tchau, Dilma, Patrícia, Elaine. Tchau. Obrigada. Tchau, Cris. Tchau, Fefe. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.